Olá a todos. Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar as fascinantes classes de anjos mencionadas na Bíblia. Serafins. Arcanjo Miguel. Querubins. Anjo Gabriel. Primeiramente, conheceremos os serafins. Descritos pelo profeta Isaías como seres com 6 asas que incessantemente louvam a majestade de Deus. Em seguida, falaremos sobre o poderoso Arcanjo Miguel, o líder dos anjos celestiais, que protege o povo de Deus e combate as forças das trevas. Vamos também mergulhar nos detalhes dos querubins, os guardiões da glória divina, com suas aparências impressionantes e simbólicas. E, por fim, conheceremos Gabriel, o mensageiro de Deus que anunciou eventos cruciais na história da redenção. Fiquem conosco e não percam essa incrível jornada pelo mundo dos anjos bíblicos. Serafins. Citados somente numa única passagem da Bíblia. São caracterizados pelo profeta como tendo forma humana. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com outras 2 cobriam os pés, e com as 2 asas restantes eles voavam. Função. Constantemente diante de Deus os serafins louvam sua majestade sem cessar. O profeta diz que incansavelmente os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo! Santo! Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Isaías claramente indica que a função principal dos serafins é adorar diante do trono de Deus. Curiosidades. A informação de que os serafins cobriam o rosto com 2 asas, talvez simplesmente indique a pureza da glória e santidade de Deus. A ponto de que até mesmo os seres angelicais que servem diante do seu trono são incapazes de olhar diretamente para ele. Arcanjo. Arcanjo é o ser espiritual que lidera o corpo de anjos celestiais. A palavra o arcanjo significa literalmente o anjo principal ou do grego archagelos. Isso quer dizer que um arcanjo é basicamente o chefe dos anjos. Na Bíblia cita o nome de um arcanjo: Miguel. O arcanjo exerce a função de guardião dos escolhidos de Deus. Essa função que estava particularmente associada aos israelitas no Antigo Testamento, agora se estende a todo o povo de Deus que integra a Igreja de Cristo. Pois ele batalha contra o império das trevas que tenta destruir a obra de Deus. Importante: a autoridade que Miguel possui não vem de si mesmo, mas é concedida por seu Criador. Isto fica claro no episódio registrado por Judas. Apesar de Miguel ser um anjo muito poderoso, ele não ousou pronunciar juízo sobre Satanás por sua própria autoridade, mas recorreu à autoridade do Senhor. Miguel é mencionado pela primeira vez no livro de Daniel. Quando o príncipe da Pérsia fez oposição ao anjo enviado pelo Senhor para dar uma resposta ao profeta Daniel, Miguel foi quem lhe ajudou. O livro do Apocalipse registra uma grande batalha em que o arcanjo Miguel liderou o exército dos anjos de Deus contra Satanás e seus anjos. O mesmo arcanjo Miguel que no Antigo Testamento é citado como aquele que foi designado a ser o guardião do povo de Israel, no Novo Testamento é citado como defensor da Igreja de Cristo. O arcanjo Miguel também é mencionado na carta de Judas. O escritor bíblico fala sobre um episódio em que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de Moisés. Curiosidade. Não há uma única referência sobre o arcanjo Miguel tomando para si a posição que só pertence a Deus. Querubins. Os querubins aparecem pela primeira vez na Bíblia após a queda do homem. Depois de pecarem, Adão e Eva foram proibidos pelo Senhor de se aproximarem da árvore da vida. Deus colocou querubins para guardarem o local. Deus deu a Moisés as instruções sobre as 2 imagens de querubins feitas de ouro que deveriam ser colocadas na tampa da Arca da Aliança. Função. Considerando todas as passagens bíblicas que tratam dos querubins, é possível dizer que eles são seres protetores. Como já foi dito, alguns deles foram designados por Deus a guardar a entrada do paraíso. A forma com que os querubins foram representados na Arca da Aliança também confirma isto. Eles guardavam e observavam o propiciatório. Importante: imagens de querubins também foram bordadas nas cortinas do tabernáculo. Em seguida eles continuam sendo mencionados na Bíblia Sagrada sempre relacionados à glória, poder e santidade de Deus. Aparência. O profeta Ezequiel é quem fornece maiores detalhes nesse sentido. Ele identificou os querubins como os animais que contemplados junto ao rio Quebar. O profeta descreve a aparência desses seres da seguinte maneira: tinham forma de homem. Tinham pés como bezerro que reluziam como bronze polido. Possuíam 4 rostos, sendo um rosto humano, um rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Tinham 4 asas com as quais cobriam seus corpos e encontravam uns nos outros. Debaixo das asas os querubins tinham mãos semelhantes às mãos humanas. Os querubins resplandeciam. O profeta diz que eles eram como tochas, e pareciam carvão aceso. Curiosidades. Alguns acreditam que essas representações devem ser atendidas de forma literal com relação ao aspecto deles.
Outros defendem que tais representações são simbólicas e servem simplesmente para demonstrar o grande poder de Deus. Gabriel. Gabriel é um anjo importante que assiste diretamente diante da presença de Deus. O anjo Gabriel sempre aparece na Bíblia em momentos decisivos na história da redenção. Em algumas ocasiões ele foi o mensageiro de Deus que anunciou a vinda do Messias. Função. Gabriel é um mensageiro de Deus, assim como os demais anjos. Sempre que aparece na Bíblia ele nunca é dono da mensagem, mas apenas o porta-voz dela. Mas a Bíblia parece indicar que Gabriel ocupa uma posição honrada entre os anjos. Aparições de Gabriel. O anjo Gabriel entra em cena na narrativa no livro de Daniel. Num primeiro momento ele apareceu para explicar ao profeta a visão do carneiro e do bode. Depois, Gabriel mais uma vez se encontrou com o profeta Daniel para anunciar e interpretar a profecia das 70 semanas. Praticamente 500 anos depois de ter aparecido ao profeta Daniel, o anjo Gabriel foi enviado à cidade de Jerusalém para anunciar o nascimento de João Batista ao sacerdote Zacarias, seu pai. Nessa mesma época ele também foi até Nazaré da Galileia, para anunciar a Maria o nascimento de Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo mundo dos anjos bíblicos. Esperamos que você tenha apreciado conhecer mais sobre os serafins, que louvam incessantemente a majestade de Deus, o arcanjo Miguel, o valente líder dos anjos celestiais, os impressionantes querubins, guardiões da glória divina, e o mensageiro Gabriel, que trouxe notícias cruciais para a história da redenção. Agradecemos por ter assistido ao nosso vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo fascinante como este.